Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse aqui então é o livro que vai abrir a minha playlist Sexta Série. Sexta Série foi o nome que eu dei então pro meu projetinho pessoal de leituras de séries aqui no canal. E esse projetinho veio a calhar porque eu estava morrendo de vontade de começar logo a série napolitana da Helena Ferrante. Dela eu já tinha lido 2 livros avulsos, né, que foram o Dias de Abandono e A Filha Perdida. Gostei pra caramba desses 2 livros. Vou deixar os links lá embaixo pra você dar uma olhadinha. E eu tinha deixado a série napolitana pra depois, porque essa série é composta por 4 livros e apenas 3 foram lançados no Brasil até agora. Provavelmente agora em 2017 deve sair o 4º e último volume. E bem, eu estava ansiosa pra ler esse livro porque, poxa vida, minha gente, todo mundo parecia ter amado de paixão esse livro e essa série. E eu descobri essa semana, depois que eu postei minha foto da conclusão de leitura desse livro no Instagram, que isso não é verdade. Muita gente achou esse livro tão ou mais chato do que eu. Sim, minha gente, que livro chato. Que livro que demora pra acontecer e não acontece. Mas tá, isso aqui não é um livro de ação, não é um livro de grandes acontecimentos e muita gente pode te dizer isso. Não, mas o importante aqui não é a trama em si, são as personagens e a construção das personagens, etc. Bem, as personagens principais desse livro são 2 amigas de infância. A gente tem a Lenu, que é a narradora da história, e a gente tem a Lila, que é a única personagem que vale a pena você ler neste livro. A Lila, gente, ela é diferentona. Ela tem uma personalidade explosiva e ela é muito inteligente, muito esperta, manipuladora de certa forma, e a gente vai percebendo isso desde a infância. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a infância e a adolescência dessas personagens. E essa história se passa em uma Nápoles pós-guerra. Então a cidade tá toda destruidinha, a história se passa no subúrbio de Nápoles. A gente vai ao longo da leitura acompanhar diversos núcleos de personagens, como por exemplo a família do sapateiro, a família do contínuo da prefeitura, a família do marceneiro e assim por diante. Então a gente vai acompanhar a história dessas 2 meninas se desenvolvendo nessa vizinhança marcada pela diferença financeira, digamos assim. Então a gente tem de um lado a família do Solara, que é uma família abastada, enfim, vivem ali no bairro também por algum motivo. E a gente vai ter, por outro lado, essas famílias aqui, do sapateiro, do charcuteiro, enfim. E a gente vai notar ao longo da leitura desse livro que existe uma rixa entre essa parte mais abastada desse bairro e a parte mais pobrezinha. E veja bem, nós estamos falando de famílias italianas que geralmente já são aquelas famílias esquentadas, né, que brigam por tudo, que gritam, enfim. Pra quem nasceu em São Paulo e conhece pessoas ali que moram no Bexiga, na Lapa, enfim, aqueles bairros tipicamente italianos, você não vai ler nada muito diferente aqui nesse livro, não. Mas o climão pós-guerra meio que aflora e a violência nessas pessoas. Então é muito comum, além de você ter aquelas cenas mais corriqueiras, digamos assim, de violência também, digamos assim, dentro de casa, em que pais batem nos filhos que os desobedecem, etc. A gente vai ter também algumas brigas entre essas famílias que vão às vias de fato. As pessoas vão sair na porrada mesmo, as pessoas vão atirar umas nas outras, vão se ameaçar com canivetes e coisas do tipo, enfim, vocês entenderam. E em meio a tudo isso, a gente vai ter o desenvolvimento dessas 2 personagens, né? A Lenu, que é a narradora, é provavelmente uma das personagens mais irritantes, insossas, invejosas, egoístas que você já leu na sua vida. E veja bem, ela é a narradora da história. Então muitas vezes eu quis jogar este livro na parede porque eu não tava aguentando ler a narração dela. E o que essa narradora está fazendo aqui neste livro é contando pra gente a história dessa amiga que no prólogo, nos dias de hoje, sumiu. Então quem liga para a Lenu, para a narradora, é o filho dessa moça, querendo saber onde está a mãe, porque a mãe sumiu e assim, ela sumiu de modo a não deixar nenhum vestígio, inclusive nas fotografias. Ela corta o rosto dela de todas as fotografias, some sem deixar rastro nenhum, e a gente fica sabendo através dessa narradora que ela sempre quis fazer isso, sumir do mapa literalmente. Então o que a narradora desse livro vai fazer é contar pra gente a história dessa amiga, num primeiro momento talvez por vingança, né, você tá querendo sumir?
Veja só, vou contar aqui tudo que eu sei a seu respeito. Mas no segundo momento a gente fica com a impressão de que ela está fazendo isso, na verdade, para não esquecer essa amiga, para não perder nenhum detalhe, para que a história dela não se perca, enfim, para que a memória dela não se perca. Então ela vai começar desde a infância, desde o momento em que ela conhece essa menina, elas deviam ter, sei lá, 4 ou 5 anos, elas vão frequentar a escola primária juntas, e a gente vai percebendo que existe aí uma diferença financeira entre essas duas famílias dessas amigas também, porque a narradora pode continuar o ensino médio e a Lila não, ela tem que parar de estudar, inclusive ela tem que ajudar o pai, que é sapateiro. E aí tem toda uma trama envolvendo os sapatos que essa menina vai desenhar num caderno, vai passar pro irmão que também trabalha na sapataria, e aí eles querem lançar uma linha de sapatos próprios, etc. Toda essa trama dos sapatos, gente, sei lá, dura umas 100 páginas desse livro, poderia ter sido contado em 5 que eu já tava feliz. É a parte mais enfadonha desse livro, você ficar sabendo a história desses sapatos, da produção desses sapatos. E aí, muita gente pra quem eu falei isso me disse assim, ah, mas os sapatos têm um papel muito importante no desfecho do primeiro livro. E a gente vai chegar então ao momento do desfecho desse livro, mas tudo bem. O mais interessante dessa história é a gente ir acompanhando a evolução dessas duas personagens. A gente vai vendo que existe muita competição entre essas duas meninas desde o início. Então, desde as primeiras brincadeiras que a Lila fazia, que Lenu queria imitar, as competições por nota também, aquela coisa de querer saber quem tirou a maior nota das duas. E mais pra frente essa questão de que Lenu pode continuar os estudos e Lila não. O que a Lila vai fazer é estudar por conta, porque ela não aceita que essa amiga pode continuar os estudos sabendo que ela também teria capacidade. E é uma coisa impressionante, assim, a forma como ela vai desenvolvendo esse autodidatismo dela é impressionante de se ler mesmo. Então a gente vai acompanhando essa competição entre as duas, tanto no quesito educação como no quesito relacionamentos amorosos, digamos assim. Elas estão o tempo inteiro competindo entre si, só que uma coisa interessante é o seguinte, elas não desejam mal à outra. Elas desejam sucesso uma à outra, só que elas desejam um sucesso que não atrapalhe o seu próprio sucesso, entendeu? Ou que não supere o seu sucesso pessoal. Então tem algumas coisas interessantes aqui no relacionamento entre essas duas meninas que a gente pode dar o bracinho a torcer e dizer que já viu muito disso por aí, não só na escola. Inclusive uma coisa que eu achei bem interessante aqui nesse livro foi essa questão da competição entre as crianças, porque isso é uma coisa que a gente, né, que já trabalhou com crianças em sala de aula, etc, a gente nota. Então sempre tem aquela criança que tem a personalidade mais forte, que se destaca na sala de aula, que é imitada pelos outros, tanto pelas coisas boas quanto pelas diabruras. E eu não me lembro de ter lido isso em nenhum outro livro, então tá aqui uma coisa que eu achei bem bacana nesse livro. O problema, gente, é o desenvolvimento da história. Chega um momento em que os detalhes jogados aqui nesse livro são muito corriqueiros, então a gente vai saber sobre a rotininha diária da Lenu, tudo que se passa ali com personagens secundários que são absolutamente, sei lá, desnecessários, eles são parte do cenário, digamos assim. Eles não têm vida. E aí alguém pode dizer assim, ah, mas isso foi feito dessa forma para que o destaque fique nessas duas personagens femininas mesmo. Mas são muitos personagens secundários. E são muitas páginas dedicadas a esses personagens secundários. E existem aqui no livro também algumas cenas para te chocar. Então tem uma cena ali na infância que as duas meninas meio que fogem de casa para ir à praia. Então quando você descobre o real motivo dessa fuga dessas meninas, é um tanto quanto chocante. Só que depois desse momento você tem mais, sei lá, 100 páginas até o próximo acontecimento chocante, entendeu? Que é um acontecimento que passa assim também. Então veja bem, é um livro muito longo para poucas coisas realmente interessantes e relevantes aqui dentro. E eu entendo que esse aqui também seja um livro sobre como as pessoas se desenvolvem dentro de um determinado ambiente. Então você tem aquele climão do pós-guerra, da violência, etc. Como aquilo vai ser refletido na vida dessas duas meninas. Como tudo isso vai ser incorporado à vida dessas duas meninas. Como é que elas se desenvolvem a partir desse meio ambiente. Aliás, a gente vai acompanhar não só a influência do ambiente, mas também desses personagens secundários. Só que veja bem, a história dos sapatos, para você que já leu esse livro, você realmente achou interessante o desenrolar da história dos sapatos? Você não achou que aquilo ali era uma encheção de linguiça tremenda para chegar no final? E minha gente, olha só, o que muita gente me disse é que os sapatos têm um papel importante no cliffhanger que ela vai deixar no final do livro. Só que assim, gente, eu sinceramente não entendo esse final do livro como um cliffhanger. Porque se isso aqui for um cliffhanger, é o cliffhanger mais mal feito do mundo.
Tem muito livro YA aí com cliffhanger 1000 vezes melhor do que esse. O que a gente tem ali é simplesmente um corte na trama, um corte na história. Eu até comentei isso com alguém lá no Instagram. Esse final em aberto, com esse corte brusco e absolutamente do nada e sem motivo de ser, que muita gente tá chamando de cliffhanger, não me deixou nem um pouco interessada para continuar lendo esta série. Eu só vou ler essa série aqui, minha gente, porque eu já comprei os outros 2 livros e tá aí mais uma coisa que eu preciso mudar na minha vida. Eu comprei, vou ler. Então é assim que funciona. Vou dar continuidade à série, sim. Mesmo porque tem muita gente me dizendo que, olha só, que a série melhora nos próximos volumes. Gente, isso é uma coisa que se você pegar aí qualquer série de livro jovem adulto, vai ter gente te dizendo isso. Agora olha só, isso aqui não é uma série jovem adulto. Isso aqui não é um livro YA. Eu esperava muito mais disso. Esse livro é muito parado, muito lento, não parece Helena Ferrante de Dias de Abandono ou de Filha Perdida. E a conclusão que eu chego depois da leitura desse livro é a de que essa é uma autora que funciona melhor com novelas curtas do que com quadrilogia. E não me entendam mal, gente. Até a página 150 eu tava assim, cara, vai ficar bom, esse livro vai ficar bom. Muita gente tá falando que esse livro é sensacional, ele vai ficar bom. E não ficava. Eu terminava de ler mais 50 páginas e ficava assim, caramba, mas ainda não aconteceu nada nesse livro. Eu tô um pouco me lixando pros sapatos. Eu não estou nem aí pros interesses românticos dessas meninas. Estou um pouco me lixando pro desenvolvimento acadêmico de Lenu. E agora vem o momento spoiler. Pouco me importa se Lila se casou aos 16 anos por interesse, para ajudar sua família ou simplesmente para se livrar daquele ambiente em que ela vive. Aliás, isso talvez não seja muito verdade porque, né, a autora dá a entender que ela vai continuar vivendo ali naquela vizinhança. E outra coisa interessante nesse livro é a questão de quem, afinal de contas, é a amiga genial. Eu passei, sei lá, quase o livro inteiro achando que a amiga genial fosse Lila. Mas não, tem um momento aqui em que as duas estão conversando e que Lila vai dizer o seguinte pra Lenu: qualquer coisa que aconteça, continue estudando. Aí a outra responde: mais 2 anos, depois pega o diploma e terminou. Aí Lila diz: não termine nunca, eu lhe dou o dinheiro, você precisa estudar sempre. Dei um risinho nervoso e disse: obrigada, mas a certa altura a escola termina. Aí veja bem o que Lila vai dizer: não para você. Você, minha amiga genial, precisa se tornar a melhor de todos, homens e mulheres. Então é isso, né? O livro também tem essa coisa de espelho. Então você vai ter essas duas meninas, essas duas personagens mudando de posição ao longo do livro todo. E uma complementando a outra. Então é um relacionamento meio que simbiótico entre essas duas personagens. As duas meio que se confundem e elas têm assim uma interdependência também, que chega um ponto aqui na história em que você percebe que uma não seria a mesma sem a outra. E a gente vai vendo então que esse relacionamento entre as duas é meio doentio. Então perceba que tem coisas bem interessantes nesse livro. Esse aqui não é um livro qualquer também, não é um livro ruim, assim, joga no lixo, nunca mais leia nada da autora. Não é bem assim. É apenas um livro decepcionante porque a gente viu muita gente bacana elogiando pra caramba esse livro. E o mais curioso, na minha opinião, foi ter visto tanta gente que tinha elogiado esse livro vir me dizer que a partir do segundo a coisa melhora. Como assim? Você não tinha amado Amiga Genial? Enfim, gente, fica aí a dica, de repente pra você que gosta desse tipo de história familiar, história que se desenvolve dentro de um bairro, num pós-guerra, um livro que vai desenvolver aí a história de duas amigas, né, essa amizade estranha entre as duas. Um livro que me lembrou aquele filme da Kate Winslet, quando ela era bem novinha. Eu vou deixar a capa daquele filme aqui do lado. Então essa relaçãozinha de amizade entre essas duas meninas me lembrou bastante a amizade entre as duas meninas desse filme também. E é isso, minha gente. Vou continuar a série? Vou sim, mesmo porque a esmagadora maioria me disse que o segundo livro é o que faz valer a pena a série. Então vamos ver. Eu espero realmente que a história do sapato tenha sido encerrada aqui nesse livro, porque eu não aguento mais. Tá muito chato a história do sapato. E é isso, minha gente. A próxima série que eu vou pegar pro meu desafio de leitura sexta série vai ser, então, A Garota na Teia de Aranha, que é o 4º livro da série Milênio, escrita por outro cara, enfim. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais!